Olá, no vídeo de hoje veremos como Keseiju, ou Parasite, trabalha a hierarquia das necessidades humanas proposta por Maslow. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer, aquele canal que te mostra que é muito mais simples aprender unindo com a sua diversão. Tal como o Lucas de Carvalho, que não só compreendeu a proposta do canal, assim como me sugeriu assistir Parasite e trazer alguma reflexão sobre existencialismo e algumas coisas presentes nessa obra. E aqui estou fazendo esse vídeo, inclusive que é dedicado a você, Lucas. Muito obrigado. E agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Parasite é uma obra um tanto quanto peculiar, uma vez que ela consegue fazer um equilíbrio perfeito entre vários gêneros. Ela tem um quê de ficção científica, uns toquezinhos de terror com acontecimentos assim tenebrosos, os parasitas invadindo os corpos das pessoas, as mortes inesperadas e tudo mais. Tem os traços de comédia para equilibrar, ação, romance e, o melhor, traz algumas reflexões sobre a natureza humana. E é surpreendente como ela consegue trabalhar todos esses aspectos em 24 episódios ou em 10 volumes do mangá de uma forma bem consistente, sem atropelar muitas coisas, nos prendendo na trama, fazendo-nos refletir e dando sentido para tudo o que vai acontecendo. No decorrer da história, vai nos trazendo várias reflexões como qual que é a origem da vida, qual que é o destino que devemos seguir? Quem que é o maior parasita de todos na Terra? Será que o ser humano está fazendo um bem ou um mal para o nosso planeta? E entre outras várias questões. Porém, no vídeo de hoje eu separei como é que essa obra nos ajuda a compreender a proposta de Maslow da hierarquia das necessidades sociais. Maslow foi um psicólogo humanista do século XX que ele tentou compreender quais são as coisas que motivam nós, seres humanos, a agirem e, dessa forma, como nós podemos conviver de forma harmoniosa, controlando a ansiedade e inseguranças que nós temos. E ele chegou à seguinte conclusão: para conseguirmos viver de tal forma, nós temos que preencher algumas pirâmides da hierarquia das necessidades, que são 5 que nós veremos no decorrer desse vídeo. E segundo ele, a gente só consegue avançar o estágio quando tem aquele primeiro de forma plenamente preenchida. Se você pular alguns desses aspectos, pode gerar insegurança, ansiedade ou mesmo travar, não conseguindo motivar as pessoas a agirem e fazerem o seu melhor. E para exemplificar cada uma dessas hierarquias, usarei os exemplos do desenvolvimento da trama de Keseiju. Então vamos lá, da base da pirâmide. Keseiju trabalha várias reflexões sobre a essência da humanidade ou mesmo da sua origem, e se nós estamos fazendo um bem para o planeta ou não. No entanto, ele tem uma pegada um tanto quanto existencialista. Então o que quer dizer isso? Que a existência precede a essência. Antes de avançarmos em qualquer tipo de reflexão, nós temos que manter a nossa sobrevivência. Daí que vem a base da pirâmide para Maslow, que são as necessidades fisiológicas. O que seria isso? É você suprir a fome, trazendo os nutrientes para o corpo, o descanso, que é o sono, a vontade de ir ao banheiro, fazer número 1, número 2, reprodução e entre outros. São coisas que nos mantêm vivos, não só como indivíduos, mas também como espécie. Em Parasite, isso vai ficando de forma muito clara, uma vez que os parasitas, quando saem daquelas bolas de tênis lá, eles entram no corpo da pessoa e assumem o cérebro. E depois eles têm que ficar comendo para se alimentar. No caso do Miji, que ele fica na mão direita do Shinji, ele, para sobreviver, então o Shinji, ele come e parte dos nutrientes alimenta o Miji. Não é por menos que o Shinji, no decorrer da série, o apetite dele aumenta de forma assim descomunal. Ele começa a comer muito, mas muito mesmo. Tanto que sua mãe e seu pai percebem esse fato. Isso preocupa a sua mãe de uma certa maneira. No entanto, seu pai fala, não, ele está em fase de crescimento, é adolescência, é normal isso acontecer. Porém, o que está acontecendo ali? O Miji está exigindo cada vez mais nutrientes para conseguir se sustentar. Já os demais parasitas, como é que eles conseguem fazer isso? Eles comem carne humana. Então, eles têm que ficar se alimentando de outros seres humanos, tanto que eles vão ser conhecidos como os assassinos da carne moída, causando o caos dentro do mundo. Não por menos que uma parte da história o Miji reflete com o Shinji.
qual é o problema dele se alimentar de outros seres humanos, uma vez que nós necessitamos disso para nos manter vivos? Vocês não fazem a mesma coisa matando vacas, bois e outros animais? Pondo em choque aqui aquela questão. Nós, seres humanos, estamos no topo da cadeia alimentar. Porém, com a chegada dos parasitas, a gente deixou de ser o topo. Ideia essa que nos assusta como seres humanos, uma vez que a gente não está acostumado a ser vítima, e sim os predadores. E aqui nós caminhamos para o segundo nível da pirâmide, que é a segurança. Uma vez que nós encontramos as formas de nos mantermos vivos, nós temos que garantir que isso permaneça há mais tempo, que não seja algo provisório. Daí que vem a segurança, que pode ser desde o nível básico, você ter um lugar onde morar, bem protegido e conseguir manter isso, tal como a segurança pública, segurança no trabalho, a saúde, entre outras questões. E como que em Parasite isso vai trabalhando? A questão do Miji, primeiro, quando ele está ali na mão direita, o Shinji quer ir no hospital, abrir para o mundo inteiro. E a mãozinha direita dele fala, não, faça isso não, meu filho, porque senão nós seremos cobaias e vamos ficar em laboratórios e sabe-se lá o que farão com a gente. Não. E os parasitas, com o tempo, também percebem que se eles continuarem a comer os seres humanos assim de forma descabida, sem nenhum tipo de cuidado, gerará problemas e até conflitos, trazendo uma guerra e causando a extinção deles. Então eles passam a comer só quando tiver com fome, extrema necessidade, locais destinados a isso, ou mesmo organizando grupos para buscar soluções mais eficazes para eles, como a Tamura propôs, uma vez que ela descobre que o Miji se alimenta dos nutrientes de Shinji, não precisando necessariamente matar outros humanos. E aí nós iremos para o terceiro nível, que é a vida em sociedade. Segundo Maslow, quando você consegue suprir suas necessidades fisiológicas, está plenamente seguro, você consegue preencher o terceiro nível da pirâmide, que é a necessidade de pertencer a um grupo social. Não é por menos que o Miji e o Shinji, no decorrer da trama, eles vão ter naquele vazio, uma vez que eles são seres únicos. O Miji, por ele não ter dominado o cérebro, ele não consegue se comunicar com os demais parasitas. E o Shinji não consegue se abrir com ninguém, meio que ele vai se isolando, ele vai se tornando um ser extremamente antissocial, vamos assim dizer, sem coração. E, de certa forma, vai incomodando os demais. Uma vez que a própria namorada dele percebe isso e começa a falar, a mãe e o pai dele começam a notar também. E o Miji vai ficando aquele vazio dele. E esse vazio é expresso claramente quando eles encontram na cidade lá onde a mãe dele morreu e o pai ficou internado no hospital, um parasita que também não conseguiu tomar o cérebro do humano, parando aqui no rosto. Eles ficam felizes, trocam contatos e tudo mais, uma vez que eles não são únicos. Isso também é expresso com a questão dos parasitas, principalmente com os experimentos da Tamura, que ela vai se tornar uma professora de matemática para entrar na escola e descobrir como é que seres humanos convivem e trazer esses ensinamentos para os parasitas. Nesse momento, inclusive, é estabelecida uma trégua entre o Shinji com os demais parasitas, uma vez que ela garante que ninguém o atacará. Trégua essa que é quebrada com aquele ataque na escola, aquela atrocidade, no qual ele se vê como o portador para salvar aquela situação, os demais amigos. E agora nós caminhamos para o quarto nível da hierarquia, que é a estima. Aqui é o ponto no qual o ser humano ele sente a necessidade de se tornar digno, independente, autônomo e confiante naquilo que ele faz. No caso aqui do Shinji e do Miji, isso vai acontecer depois que ele é atacado ali com o parasita que tomou sua mãe, perfurando o coração dele, e o Miji o salvando. Depois disso, ele se torna extremamente forte e consegue tomar ações mais precisas. E no caso dos parasitas, eles não se contentam em viver no submundo. Eles começam a compreender como que funciona a sociedade humana e passam a participar da política, de conseguir meios de se institucionalizar e não ficar ali de forma excluída. E nesse ponto do enredo aqui, nós podemos trazer o exemplo dos parasitas querendo se tornar dignos e negociar abertamente com os seres humanos, ou mesmo aquela cena da Tamura no parque, uma vez que ela protege o filho dela dos tiros dos policiais e entrega para o Shinji, fala, ó,
nós podemos viver em paz, nós temos que encontrar uma forma de coexistir. No entanto, essa visão dela não é muito bem aceita nem pelos humanos, muito menos pelos parasitas. E aqui gerando vários conflitos que irão desencadear num fim trágico para os dois lados. Mas, uma vez que esses 4 pontos da pirâmide foram completos, nós vamos para o topo dela, que são a parte das realizações pessoais. Essa etapa também é conhecida como a fase do crescimento pessoal, uma vez que a gente busca cada vez ser melhor, aproveitando de forma mais intensa todas as nossas potencialidades. No entanto, segundo Maslow, apenas 1% da população que ele fez ali o teste dele nos Estados Unidos conseguiu atingir esse 5º ponto e último. É algo extremamente raro de se conseguir. Não é por menos que na série também mostra isso de forma bem nítida, uma vez que somente o Goto consegue fazer este ponto, que seria aquele ser lá que eu falei, que ele coloca 5 parasitas. Isso daí vai ser representado quando o Shinji é derrotado e o Migi fazendo parte do braço direito do Goto. E nesse momento, depois que ele volta para o Shinji, lá para o Shinji, ele fala que ali ele estava pleno, ele tinha todas as suas necessidades feitas, ele tinha todos os nutrientes, ele tinha segurança, ele achava que tudo ali estava certo, ele estava fazendo parte de algo e todas as informações que ele precisava estavam ali de forma muito clara. Então ele não queria sair dali, ele não precisava se rebelar, porque tudo que ele precisava estava ali. E nesse momento ele podia refletir e pensar sobre todas as respostas que ele queria atingir. Ou seja, ele estava conseguindo usar todo o potencial pensando sobre de onde ele vem, para onde ele vai, qual que é a função dos parasitas, os seres humanos, todas as relações, todas as tramas envolvidas dentro dessa obra. Tanto que quando ele volta para o braço do Shinji, ele fica em estado de hibernação, ele não quer se tornar nenhuma atitude, por quê? Ele começou a compreender e ele sentiu essa mesma segurança dentro do seu hospedeiro, uma vez que o próprio Shinji, ele passou por um processo de amadurecimento muito forte. Ele estava ali perdido, desnorteado, ele é acolhido por uma velha. E ele fica ali inseguro, porque o que vai acontecer e tudo mais. No entanto, no final, ele toma coragem e vai enfrentar o Goto. Uma vez que ele pensa, se ele não acabar com aquele ser, o estágio da segurança dele nunca será mantido e ele sempre viverá angustiado e com uma certa ansiedade. Então ele busca resolver esse problema. E quando ele vem e se recupera o Migi, não é por menos que esse daí vai entrar no hibernação. Ele sentiu que o seu hospedeiro ficou muito mais evoluído. Então ele fica ali recolhido, buscando as respostas que ele quer. Então toda a informação que ele conseguiu acolher, ele precisa processar. Então ele está usando o seu potencial. Então fica assim. E aí, conseguiu relacionar essas pirâmides das necessidades sociais de Maslow com a obra Kiseiju? E você, comenta aí qual desses estágios da hierarquia das necessidades humanas você acha mais peculiar, mais fundamental para suprir na sua vida. E aqui, antes de encerrar, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a ela, a Lilian, a diva, a que me ajudou a estruturar esse canal como um todo e me deu maior apoio para esse vídeo. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!